Olá, encerrando essa série de estudos sobre maturidade cristã. Hoje o tema é renúncia. E o trecho sugerido para leitura está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos 27 a 38. E esse trecho começa com Jesus indagando aos seus discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Aí disseram, uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele perguntou. Pedro então disse que ele era o Cristo. E a partir desse reconhecimento de Pedro, Jesus, ele traz o entendimento aos seus discípulos e a nós hoje do que exatamente significava ser o Cristo. Nessas palavras que nós conhecemos bastante, quando ele fala que quem quisesse segui-lo, trilhar o mesmo caminho que ele trilhou, deveria renunciar-se, deveria aceitar que aquilo que pode ter na vida humana mais sentido para as pessoas, mais valor para as pessoas, não é necessariamente aquilo que tem valor para Deus. Então, quantas vezes a pessoa ganha o mundo inteiro no sentido de enriquecer, ficar famosa, parecer feliz, mas perde a própria alma. E é interessante a gente pontuar aqui, explicar. Naquela época, assim como hoje, se levantavam muitos falsos cristos. Cristo significa ungido. E essas pessoas que se levantavam, se apresentavam como Cristos, normalmente eles ocupavam cargos de juízes, profetas, doutores, guerreiros, e era isso que eles almejavam. Nunca um Cristo que assumisse a condição de servo a ponto de morrer. E essa foi uma das causas de que muitas pessoas, na ocasião, tiveram dificuldade em aceitar a Jesus como o Cristo de Deus. E hoje ainda nós vemos muito isso. Infelizmente, aqueles que eu costumo chamar de picaretas da fé estão aí em busca da autopromoção, do reconhecimento, do poder, da influência. E a gente não vê neles nada ligado ao serviço, que é a essência do Cristo, a renúncia, que é a essência do Cristo. Superstar da fé, pessoas com destaque na carreira política, grandes líderes religiosos, ostentando riquezas, poder, influência, e em nada se parecendo com o verdadeiro Cristo que nós temos na Bíblia e que nós conhecemos através da nossa experiência pessoal com Ele, que o Espírito Santo nos abre. Então, a maturidade cristã, que é o tema que nós estamos encerrando hoje, esses estudos, exige uma nova compreensão do que realmente foi o ministério de Cristo e que deve ser o nosso ministério também. E essa é a marca fundamental, a renúncia. A renúncia foi uma marca fundamental do ministério de Cristo e precisa ser nossa marca fundamental como discípulos e discípulas dele, seguidores do mesmo caminho que ele trilhou. E é interessante notar que a renúncia é algo que é unilateral e que depende da própria pessoa. Ninguém pode renunciar ao outro. Você pode ser deposto. Um presidente, um líder pode ser deposto, mas a renúncia vem como uma decisão pessoal. E é uma decisão que precisa de muita coragem. Jesus, por exemplo, ele poderia ter afirmado sua realeza como filho unigênito de Deus, como Deus vivo, mas ele renunciou a isso. E aqui a gente tem uma ilustração de uma das passagens dele como servo, que foi a passagem dele lavando os pés de seus discípulos, para mostrar que ele veio para servir.
que esse era o propósito do Pai, servir de forma radical até a morte que se fez necessária. E quando a gente renuncia, então, tem que vir de dentro de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. É uma opção pessoal que é dada pelo livre-arbítrio que Deus nos concede. E pode haver muito sofrimento, muita rejeição. Aos olhos do mundo, o que renuncia ou é muito fraco, é inseguro, é impotente, ou é alguém que está cheio de problemas, que tem culpa no cartório e por isso teve que renunciar a algum cargo, alguma situação. E a renúncia, ela jamais vai trazer para alguém prestígio, poder, reconhecimento, conforto. Não. O que ela traz justamente é sofrimento e rejeição por parte das outras pessoas. Essa é a consequência, essas são as consequências normais da renúncia. Mas há muita clareza no texto do Evangelho em Lucas, nas palavras de Jesus. Você quer ser um cristão? Você quer ser uma cristã? Nós queremos ser cristãos? Não há outro caminho. Foi o próprio Jesus que disse. A gente tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para então segui-lo. Algumas trocas radicais são necessárias nesse processo de seguir a Cristo. O triunfo pela renúncia, porque triunfar significa reafirmar a autoridade, o poder, o prestígio. Renúncia é abrir mão disso quando necessário. O momento de tranquilidade por tribulações, porque as renúncias trazem perdas significativas. Da autopromoção, da proclamação de si mesmo como alguém muito capaz, muito forte, pela negação da sua própria condição e do seu interesse em permanecer naquela posição que se encontrava. Perdas materiais, que muitas vezes são necessárias para que se tenha um ganho espiritual. E John Wesley, fundador do metodismo, ele traz alguns comentários interessantes sobre aquela passagem de Lucas que nós colocamos. Negar-se a si mesmo, segundo John Wesley, é que mesmo as pequenas coisas, assim como as grandes, sempre que a nossa vontade se revelar diferente da vontade de Deus, nós devemos negar a si mesmo. Por mais prazerosas que possam ser as coisas que nós queremos fazer, por mais que elas possam se mostrar agradáveis, a gente precisa realmente ter a coragem de falar, não, isso não me convém. É assim que nós fazemos as coisas que reconhecemos como pecado. Assim que devemos fazer. Outra consideração de John Wesley, tomar a cruz, significa o quê? Abraçar a vontade de Deus. Não é um sofrimento em vão. Não é ficar se automutilando, ficar se penitenciando à toa. Mas é fazer a vontade de Deus, ainda que seja essa vontade algo que não é agradável. Mas é colocar-se nas mãos dele para fazer o que ele espera que façamos a cada momento da nossa vida, o tempo inteiro. E John Wesley, ele disse, baseado no próprio Jesus falou, não da cabeça dele, que só assim a gente consegue seguir em santidade para a glória. E aí eu me lembro daquele versículo bastante conhecido, né, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais até ser dia perfeito. A santidade é uma caminhada contínua, que a gente precisa trilhar e não há dúvida que renunciar, seguir a Cristo, carregando a cruz necessária, ou seja, cumprindo o ministério necessário, é a única forma de trilhar essa vereda do justo. Isso é fácil? Não. Isso é difícil. E a gente precisa entender que há uma relação direta entre a maturidade espiritual e a renúncia. E são duas coisas que nós temos que desenvolver ao mesmo tempo. Difícil dizer,
vem uma, depois a outra. Não, as duas têm que ir crescendo junto no nosso coração, na nossa mente, na nossa prática. A cada dia que a gente vai renunciando mais às coisas indevidas e assumindo um maior compromisso, a gente vai amadurecendo. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente também consegue com mais facilidade fazer isso, renunciar ao que é indevido e assumir um compromisso sério com Deus. Que esse seja nosso propósito sempre, que busquemos a cada momento amadurecer na nossa fé, na nossa caminhada, nos dispondo realmente a seguir os passos do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém.